de um elemento, de um íon, né? Mas tem que ser ele puro, né? Agora, as misturas, por outro lado, eles são formados a partir de duas ou mais substâncias, né? E dentro das misturas e das substâncias, a gente tem misturas homogêneas, misturas heterogêneas, substâncias simples e substâncias compostas. Essas são nomenclaturas que eu acho que a gente está familiarizado, né? Mas a gente vai adentrar, né, cada uma delas para conversar um pouquinho. Então, a primeira. Eu nem perguntei, gente, vocês autorizam a. Ah, tá gravando já, então se não autorizam, já foi. Então, as substâncias, né, como eu falei antes, elas são formadas a partir de um único tipo de constituinte, certo? É importante falar que eles são formados a partir de um constituinte puro, então é só aquele elemento ou aquele íon, certo? Eles vão ter pontos de fusão e pontos de ebulição constantes, além de ter uma densidade definida. Lembrando que essas propriedades só são possíveis por se tratarem de compostos com apenas um elemento. A gente pode ainda separar essas substâncias, né, em substâncias simples, né, então são formadas a partir de um átomo de um mesmo elemento químico, né, então, por exemplo, elementos de carbono, sódio, potássio. Se a gente estiver tratando desses elementos de forma isolada, pura, a gente classifica eles como uma substância simples. Agora agora nas substâncias compostas, imagine uma garrafa, e nessa garrafa a gente tem água, né? Dentro da garrafa a gente só tem água, então a gente pode classificar como substância. Porém, a gente não consegue classificar ela como uma substância simples, né? Porque ela tem átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio. Então, a gente classifica, né, a água como uma substância composta, porque ela é formada a partir de, ela é formada de mais de um elemento químico. Então, isso acontece com a água, acontece com o dióxido de carbono. Então, falamos das substâncias, né? Agora vamos falar das misturas. As misturas, ela é formada a partir de duas substâncias puras, né? Então, a gente pega duas substâncias puras e junta, né, para formar essa nossa mistura. A mistura, por serem formadas a partir de duas substâncias diferentes, né, com densidades diferentes, pontos de ebulição diferentes, elas não vão ter uma densidade fixa, né, e também não vão ter pontos de ebulição, de fusão constantes. O que a gente vai ter são intervalos de temperatura, e esses intervalos de temperatura vão representar para a gente a mudança, né, do estado físico. Então, vamos ter intervalos de mudança de fusão, intervalos de mudança de ebulição. Então, dentre as misturas, a gente ainda pode classificar elas como homogêneas ou heterogêneas. Imagine assim, você tem um copo d'água, um copo, né? E você enche ele até a metade ali, mais ou menos, com água, né? E depois que você completa a metade, você completa com óleo, né? Então, vai formar ali uma camada de água e uma camada com óleo. Essas camadas, a gente dá o nome de fase, né? Então, a gente vai ter ali a primeira fase, que é a fase da água, né? E a segunda fase, né, que é ali onde está o óleo. Substâncias heterogêneas vão ter duas ou mais fases, né? Então, esse exemplo do copo com óleo que eu dei é um exemplo de mistura heterogênea. Agora, as misturas homogêneas, elas vão ter apenas uma fase, né? Então, por exemplo, o ar atmosférico, né, ele é formado a partir de nitrogênio, oxigênio e alguns outros gases. Porém, quando a gente olha, né, a gente não consegue diferenciar onde está começando um, onde está terminando o outro, né? Então, quando a gente olha, na verdade, a gente vê uma coisa só. E por isso que a gente fala que o ar atmosférico é uma mistura homogênea.
né? As misturas homogêneas também, elas podem ser chamadas de solução, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, as soluções, por definição, elas são misturas homogêneas, né? Então aqui só apresenta uma fase, entre um soluto e um solvente. O soluto, né, como que eu vou saber qual que na minha solução ali, qual que é um, qual que é outro, né? O soluto, ele sempre vai estar em menor quantidade, né, em relação ao solvente. Então, voltando naquele exemplo do ar atmosférico que eu dei, a gente tem que, ali por 79%, eu acho, é nitrogênio. E ali perto de 19% é oxigênio. Ainda tem alguma porcentagem ali de outros gases também, né? Mas nesse exemplo, a gente pode falar que o soluto dessa mistura é o oxigênio, né? Porque ele está em menor quantidade em relação ao nitrogênio, certo? A gente ainda pode classificar as nossas soluções de acordo com o estado físico que ela se encontra. Então, a gente pode ter soluções líquidas, né, quando o nosso solvente for líquido. Então, alguns exemplos a gente tem o álcool 70%, né, que é uma solução entre álcool e água. A gente tem o soro caseiro, nós temos o refrigerante também. São todas soluções que estão no estado líquido. Temos também soluções sólidas, né? O principal exemplo são as ligas metálicas. Né? As ligas metálicas nada mais são do que dois outros metais, né, que se juntam para formar essa liga. Então, por exemplo, nós temos o cobre e o estanho, que vão formar o bronze, nós temos o zinco e o aço, que vão formar o latão, né, e ferro e carbono, que vão formar o aço. E também soluções gasosas, né? Então, um exemplo também é o próprio ar atmosférico que eu dei. Então, quando a gente pensa em solução, né, a primeira coisa que a gente lembra são apenas soluções líquidas. Só que isso é um erro da gente pensar, né, visto que a gente tem tantas soluções gasosas, soluções sólidas, né. Outra maneira da gente classificar as nossas soluções é de acordo com os compostos que formam essa solução, né. Então, a natureza dos compostos que formam essa solução. Se os nossos compostos forem iônicos, né, então os compostos foram formados a partir de ligações iônicas, a gente diz que essa solução é uma solução iônica. É no mesmo caso que, se esses compostos foram formados a partir de ligações covalentes, né, a gente fala que é uma ligação molecular, né? Então, a solução iônica, né? A solução iônica, ela é aquela solução que tem íons presentes, né, dissolvidos ali naquela solução. Esses íons, eles podem ser formados de duas formas. A primeira é a dissociação iônica, né? Essa dissociação ela é feita por aquele exemplo do NaCl em água, né, do cloreto de sódio em água, e quando você dissolve o cloreto de sódio em água, você dissocia o cloreto de sódio, né? Então você vai ficar com Cl- o Na+, né? Isso em solução aquosa. Isso é a dissociação iônica. Um outro meio, né, é a partir da ionização. A ionização nada mais é do que você agrega carga, né, a substâncias que eram neutras antigamente. Né? Isso acontece muito com ácidos, né, em meio aquoso. Então, o ácido, quando ele está em meio aquoso, ele acaba ionizando. Então, acaba soltando íons H+. E essas soluções iônicas, né, um exemplo de solução iônica, né, que eu dei para vocês antes, é o cloreto de sódio. Por ele ter esses íons, né, essas cargas, eles conseguem conduzir eletricidade. Então, soluções iônicas são formadas a partir de compostos iônicos, conduzem eletricidade. Bem simples. Agora, indo para as soluções moleculares, né, como eu falei antes, elas são formadas a partir de compostos que fazem ligações covalentes. Então, compostos que fazem ligações covalentes são chamados de compostos moleculares, por isso que veio o nome. E os seus átomos, eles não vão sofrer essa ionização, né? Como eles não sofrem essa ionização, eles não conduzem eletricidade.
Então, a principal diferença ali entre soluções moleculares iônicas, né, além da natureza delas, é que a solução iônica ela conduz a eletricidade, né, enquanto as soluções moleculares não conseguem conduzir. Um exemplo de solução iônica é uma solução de cloreto de sódio e água, enquanto um exemplo de solução molecular é a glicose, né, com água. Agora, um outro meio de classificar as nossas soluções, né, é de acordo com o coeficiente de solubilidade. Né? O coeficiente de solubilidade, né, é a quantidade máxima de uma substância, né, que é a quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver em um solvente. Né? Então, por exemplo, o coeficiente do cloreto de sódio é 36 gramas em 100 gramas de água, né, a 20 graus Celsius. Né? E a partir desse coeficiente, a gente consegue classificar as nossas soluções também. Né? Então, a gente pode classificar elas em soluções supersaturadas, né? Então, são soluções que a gente adiciona, a gente dissolveu mais soluto do que o coeficiente de solubilidade diria, né, por assim dizer. Então, no caso do cloreto de sódio, a gente ia dissolver mais do que 36 gramas. Né? Esse tipo de solução é uma solução muito instável, então qualquer perturbação ali no meio é capaz de inibir, né, essa solubilidade. Né? Então, solução supersaturada dissolve mais soluto do que a taxa de solubilidade. Soluções saturadas, né, é quando a gente consegue dissolver a quantidade máxima, né, que o soluto é capaz, a gente consegue dissolver a quantidade máxima de soluto que seria dissolvida pelo solvente. Então, no caso ali do cloreto de sódio, a gente ia dissolver exatamente os 36 gramas, que é o coeficiente de solubilidade, né, do nosso elemento. E as soluções insaturadas, por sua vez, elas não vão possuir todo o soluto dissolvido, né, em determinada temperatura. Né? Ou seja, a gente dissolveu menos soluto do que o coeficiente de solubilidade. Então, no caso do cloreto de sódio, seria menos do que essas 36 gramas. Então, retomando, né, soluções supersaturadas é acima do coeficiente de solubilidade. Né? Soluções saturadas são exatamente o coeficiente de solubilidade, né? E as soluções insaturadas são valores menores que o coeficiente de solubilidade. Tranquilo? Então, agora a gente já passou pelas classificações das misturas, né? Agora, indo falar sobre a separação delas, né? A gente tem que levar em conta alguns aspectos, né? Principalmente se ela principalmente a natureza, né, dessa solução, se ela é uma solução iônica ou molecular, mas principalmente se ela é uma solução homogênea ou heterogênea. Então, falando sobre as soluções homogêneas agora, a primeira técnica de separação que a gente tem é a destilação simples. Né? No caso, a gente usa essa destilação simples para separar, por exemplo, líquidos e sólidos. Né? Então, no caso aqui, a gente tem essa primeira vidraria, né? A gente tem uma solução ali de cloreto de sódio e água, né? A gente tem uma fonte de calor, né? Com o aumento da temperatura, a água começa a evaporar, então sobe o vapor da água aqui, passa por essa conexão, né? Essa conexão ela vai para um condensador. Né? Esse condensador é um aparato que envolve ali esse tubo, né? E onde vai passar água, né, em volta dele, água gelada. Qual que é a função desse condensador? É justamente condensar o vapor d'água. Então, o que se espera no final da destilação
é que a água goteja aqui para dentro, né? Nesse outro pote nesse outro pote coletor. Então, aqui no final a gente vai ter água e aqui ficaria o sal, por exemplo, né? Então, destilação simples é a gente evaporar o solvente, passar pelo condensador, ele condensa, a gente consegue separar a água do cloreto de sódio. Um outro método que a gente tem é a cristalização. A cristalização também a gente pode usar para separar líquidos e sólidos, né? Só que aqui no caso a gente vai começar elevando a temperatura do nosso soluto, né? Até que ela evapore. E o solvente, elevar a temperatura do solvente até que ele evapore, e o nosso soluto comece a cristalizar. É muito comum essa técnica em salinas, né, aqueles ambientes de coleta de sal, né, então eles evaporam a água do mar, né, e o sal mesmo ele vai se cristalizando. A gente também tem outro método para separar ligas metálicas, principalmente, que é a fusão fracionada. Eu não achei uma imagem que explicasse certinho, mas o processo dela é muito simples, que é, a gente tem dois metais, por exemplo, né, que vão ter pontos de ebulição diferentes. Então, eles vão começar a derreter em temperaturas diferentes. Então, o que tiver temperatura menor, né, que vai derreter mais rápido, por assim dizer, ele começa a derreter e você consegue separar também, né, esses dois metais. Esse é o espírito da fusão fracionada. Agora, indo para as misturas heterogêneas, a gente tem primeiro a filtração. A filtração, eu acho que a gente tem no cotidiano, né, que um exemplo da filtração é quando a gente vai filtrar o café. Né? A filtração a gente pode também usar para separar líquidos e sólidos, né? Então, quando a gente filtra o café, por exemplo, a gente está tirando o líquido embaixo, que é o que a gente quer, e aquele sólido que fica no filtro a gente joga. Né? Porém, essa filtração é um processo que demora um pouco, né? Então, às vezes, para poder fazer um pouco mais rápido, a gente pode usar a filtração por pressão reduzida, né? É basicamente o mesmo jeito que a filtração, só que a gente tem um aparelho, né, uma bomba de vácuo ali, que ela é acoplada nesse recipiente de receptor, né, da nossa filtração, e ela reduz a pressão dentro desse sistema. Né? E quando você reduz a pressão desse sistema, o processo acaba sendo mais rápido. Né? Mas é só para fazer o processo ir mais rápido, gente. Pedindo para explicar a destilação fracionada. A destilação fracionada a gente usa quando tem dois líquidos com pontos de ebulição relativamente próximos, né? Deixa eu voltar aqui, eu acho que fica mais fácil. É basicamente o mesmo aparato, né? Só que aqui, antes dessa primeira vidraria, a gente tem um outro aparelho que ele funciona como um ele segura, né, esse vapor. Por que ele vai segurar? Porque como a gente tem dois líquidos que evaporam numa temperatura muito parecida, se a gente fosse usar a destilação simples, era capaz os dois irem, né, a gente não conseguir separar, na verdade. Então, com esse outro aparato que a gente coloca aqui, antes de ir para o condensador, a gente consegue separar. A gente consegue separar os vapores, né, para conseguir separar um líquido do outro. Não sei se ficou meio claro para você, Renato. Prof, Oi. desculpa, mas com que propriedade que separa? É,
Por quê? Pela densidade do vapor, pelo quê? Na destilação, Isso, na destilação fracionada, que eu entendi, né? A destilação simples eu entendo, mas a fracionada eu tenho mais dificuldade. uhum. É, por qual propriedade da substância que vai conseguir separar depois? Então, assim, nos livros a gente tem que a diferença entre o uso, né, dessas destilações é pelo ponto de ebulição, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem uma mistura que um elemento ele começa a evaporar, por exemplo, com 30 graus, estou dando um exemplo, né? E outro começa a evaporar com 100 graus, né? A gente tem certeza que quando chegar a 30 graus, mais ou menos, apenas uma dessas substâncias que vão estar sendo condensadas, né, e saindo. Agora, por exemplo, se a gente tem uma substância que evapora com 50 graus e outra que evapora com 55, né, é mais complicado a gente saber, certo? Então, na verdade, a propriedade que a gente usa para separar é o ponto de ebulição, né? Deu para explicar, Maria? Renata? Renata? Ah, entendi, eu entendi. Essa parte do ponto de ebulição eu tô ligada. É que eu tô, tipo, não consegui entender esse outro aparato que você citou que consegue fazer depois da destilação fracionada, sabe? Uhum. É que eu acabei não colocando, mas ele tem um nome. No final da aula eu passo para você, tá? Eu coloco uma imagem certinho pra gente ver, tá bom? Tá bem, obrigado, perfeito. Não, imagina. Então, filtração. Um outro método que a gente tem é o método da centrifugação. É um método que é muito utilizado para separar sangue, né? Porque o sangue ele é formado por hemácias, plasma, plaquetas. E às vezes um paciente precisa só das hemácias, só das plaquetas, né? Então a gente tem esse aparelho, né, que é o centrifugador, que ele vai girar esse nosso material muito rápido, né? E quando ele gira, né, ele acelera esse processo de decantação, né? Então, o que for mais pesado acaba indo para baixo, né? Que seriam, no caso que eu dei, por exemplo, que eu dei, seriam as plaquetas, né? Então, a centrifugação, ela serve para acelerar, né, esse processo de decantação. Outro método que a gente tem é a decantação por sifonação. Esse método a gente usa quando temos dois líquidos, né, com densidades diferentes. Então, por exemplo, água e óleo. Né? Se a gente deixa um tempo ali em repouso, a água e o óleo eles vão formar aquelas duas fases, né, que a gente falou, e a gente coloca esse aparato chamado sifão, né, e por diferença de pressão, a gente consegue tirar o líquido que está mais embaixo. Né? Então, a decantação por sifonação. Outro método que a gente tem é a separação magnética. Né? A separação magnética, ela serve para separar materiais que têm propriedades magnéticas. Né? Simples, é com ímã, né? É muito utilizado também nas indústrias de metais. Né? Então, às vezes, está o profissional cortando metal e ele fica cheio de impureza, de farelo. Então, para separar ali o que ele precisa do que ele não precisa, né? Então, separar o ferro ali das impurezas, ele usa essa separação magnética. Outro método que a gente tem é chamado de levigação ou sedimentação fracionada. Né? Esse processo é muito utilizado em garimpos, né? Onde a gente tem ali o profissional com uma pá, uma tampa ali, que ele coloca na terra, né? E meio que chacoalha na água, né? Isso porque a lixiviação ela usa corrente de água para separar
sólidos que tenham pesos diferentes. Então, quando passa ali aquela corrente de água, ela leva o sólido mais leve, né? Então, ali na pá dela, ali na tampa dela, vai ficar apenas o sólido mais pesado, né? Outra método que a gente tem é o da peneiração, né? A peneiração, ela também vai utilizar, ela é utilizada para separar sólidos, né? Só que enquanto na levigação era para separar pelo peso, né? Na peneiração a gente utiliza a peneira para separar pelo tamanho desses sólidos, né? Então, é muito utilizado, acho que na China, né? Que tem aqueles plantios de arroz, né? Então, tem muito filme que eles estão utilizando aquelas peneiras bem grandes, que eles ficam jogando o arroz para cima, né? E o arroz fica e as impurezas elas caem, né? Um outro método que a gente tem também é o método da flotação. Esse método da flotação é utilizado quando a gente tem compostos com densidades diferentes. Então, pode ser dois sólidos com densidades diferentes, pode ser um sólido e um líquido com densidades diferentes, né? No caso aqui, a gente tem areia e óleo, né? E quando você coloca um líquido com densidade intermediária, né, no caso, geralmente é a água, a gente consegue separar, porque o que tem mais densidade vai para baixo, né, decanta, e o que tem o menos denso, né, ele sobe. Né? Então, a gente pode utilizar também para areia e cascalho, pedra e cascalho, né, desde que seja com duas densidades diferentes. Né? Então, gente, indo agora para nossa última parte, a gente tem as propriedades coligativas. Né? As propriedades coligativas são propriedades que as soluções apresentam após a adição de um soluto não volátil. Né? Esse soluto não volátil é aquele soluto que tem dificuldade em evaporar. Né? A gente tem basicamente quatro propriedades, né? A tonoscopia, a crioscopia, a ebuloscopia e a osmose. Então, a primeira, a ebuloscopia. Quem faz café, que deixa a água fervendo, né, ele deve ter observado que se você tomar com açúcar, né, e coloca o açúcar na água, quando você, mesmo que ela esteja já um pouco borbulhando ali, quando você adiciona esse açúcar, ela para de borbulhar. Isso porque aconteceu um efeito de ebuloscopia, né, que é a elevação da temperatura de ebulição. A glicose ela serve como um soluto não volátil, né, e ele eleva ali a temperatura de ebulição da água. Né? Então, ebuloscopia, elevação da temperatura de ebulição da água por meio de a adição de um soluto não volátil. A próxima é a tonoscopia, né, que é ao adicionar um soluto no volátil, né, numa solução, você acaba abaixando a pressão de vapor. A pressão de vapor, gente, é quando você está fervendo uma substância, né, acaba sendo aquele vapor. A pressão de vapor é a pressão que esse vapor faz sobre o líquido, né? Essa pressão de vapor, ela está muito ligada com o ponto de ebulição dessa substância, né? Porque para uma substância entrar em ebulição, essa pressão de vapor tem que ser igual à pressão externa, né? Então também é por isso que quanto mais alto você for, né? Então quanto mais alto você for assim de altitude, né? A água ela vai ferver em temperaturas diferentes, né? Então quando você abaixa essa pressão de vapor, desculpa, você tem que transferir mais energia para essa solução para ela entrar em ebulição, né? Então, consequentemente, quando você abaixa essa pressão de vapor, você também aumenta, né, a temperatura de ebulição nessa solução.
Indo agora para a osmose. A osmose é o fluxo de passagem de solvente, né? No caso, geralmente esse solvente é água, entenda por água, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então imagine assim, você tem uma bacia com água, né? E você coloca uma alface lá dentro. Com o passar do tempo, você vai perceber que essa alface, né, ela vai ficar hidratada, né? Por que isso acontece? Porque nesse sistema ali da alface e da água, tem muito mais soluto dentro da alface do que fora, né? Então, por osmose, né, a água ela vai entrar, né, nessa alface. Porém, agora, se você adiciona sal nessa água, na mesma água ali, você vai perceber que a alface vai murchar, né? Porque agora você adicionou, vai ter mais soluto fora da alface, né, do que dentro. Então, naturalmente, também, por osmose, a água que tinha dentro dessa alface vai para fora, para tentar equilibrar, né, essas concentrações. Tonoscopia tem um exemplo de sal. Quando você adiciona sal na água, você abaixa essa pressão. Dá para você fazer. Eu não sei se você faz macarrão, né, na sua casa, mas se você adiciona sal naquela água do macarrão, ela demora um pouco mais para ferver. Isso porque você abaixou a temperatura de. Você abaixou a pressão de vapor, né? E a última das propriedades é a crioscopia, né? A crioscopia é parecida com a ebuloscopia, só que ao contrário. Ela é a diminuição da temperatura de fusão, né? Então, a temperatura de fusão é a temperatura que um sólido ele vai passar para o estado líquido, né? Então, eu não sei se quando dava para fazer churrasco, essas coisas, se você pegar onde ficam as bebidas lá e tal, e adicionar sal, não que você tem que fazer isso, mas você vai perceber que o gelo ele vai demorar um pouco mais para derreter. É isso porque o sal ele vai funcionar também como como um soluto não volátil. E ele altera essa temperatura de fusão do gelo. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Esse da crioscopia, Érica. A crioscopia ela é parecida com a ebuloscopia, né, que é você elevar, né, a temperatura de ebulição. Só que a crioscopia ela é ao contrário, então você vai diminuir a temperatura de fusão, né? A temperatura de fusão é a temperatura em que o sólido ele começa a se liquefazer, então passar do estado sólido para o estado líquido. Um exemplo disso é que, por exemplo, se você pegar um gelo, né, e adicionar sal nele, esse sal ele vai funcionar como um soluto não volátil e vai abaixar essa temperatura de fusão. Então, o, o gelo ele tem que chegar numa temperatura tem que chegar numa temperatura menor para começar a derreter, né? Obrigado, gente, que tá falando que foi bem explicado, tá? Ficou claro, Érica? Ficou.
Não, ele vai diminuir. No caso, ele vai desacelerar o descongelamento. Isso, atrasa a fusão. Alguma coisa pode atrasar a ebulição? Fusão seria o derretimento, Veridiane? Sim, igual aquele exemplo que eu dei. Eu não sei como é que você toma café, se você toma com açúcar, enfim. Mas se você pegar, fizer essa experiência, de você pegar ferver a água, né? E quando ela estiver fervendo, você adicionar açúcar, você vai ver que ela vai parar de ferver na hora, né? Porque esse açúcar ele vai funcionar como essa substância não volátil, né? E vai aumentar, né, a temperatura de ebulição. Tome sem açúcar, gente. No começo é complicado, mas depois fica bom. Isso é proibido. Ficou claro, era Renata, né? A questão da dissolução, não, dissolução não. Ficou claro, Renata, a questão da destilação? Ah, beleza, então. Só isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma sugestão? Crítica também, aceito. O coeficiente, Enzo, o coeficiente, deixa eu. Ó, Enzo, o coeficiente de solubilidade, ele é um valor que vai mostrar qual que é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida, né, em uma determinada temperatura, né? Então, por exemplo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, né, diz que a temperatura de 20 graus Celsius, né, a gente só consegue dissolver 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Com isso, a gente pode classificar também essa solução, tá? Por exemplo, se a gente dissolver exatamente esses 36 gramas, a gente fala que a solução ela está saturada, então ela está no limite ali. Se a gente dissolver menos que esse coeficiente de solubilidade, então menos de 36 gramas, a gente diz que essa solução ela está insaturada, está com pouco soluto, está com menos soluto do que o coeficiente de solubilidade diz que pode ser dissolvido. Né? Mas agora sim, se a gente, em alguns casos especiais, né, geralmente pelo aumento da temperatura, né,
a gente consegue dissolver mais soluto do que o coeficiente de solubilidade, que os coeficientes de solubilidade. Então, por exemplo, a 20 graus a gente só pode dissolver 36 gramas. Só que se a gente aumentar a temperatura para, não sei, 40 graus, a gente pode dissolver aí, quem sabe, 50 gramas de cloreto de sódio, né? Se mudar a temperatura, mudaria. Esse coeficiente é numa temperatura constante, né? Posso disponibilizar, Caio. Posso disponibilizar. Eu já explico, Andressa, só vou ver se tem mais alguma outra pergunta que eu possa responder agora rapidinho, né? Obrigado, Lin. Obrigado, Franciele. Obrigado, Bianca. Questões, geralmente, eles cobram essa parte do coeficiente, né? Então, eles dão, por exemplo, esse coeficiente, eles dão numa situação, em determinada temperatura, a gente conseguiu dissolver tanto de soluto, né? Pede para você classificar essa substância, né? Geralmente é pela classificação. Ô, Breno, Opa, então, assim, pra galerinha assim, que tiver interesse, eu tava pesquisando ontem na Play Store, eu acabei encontrando umas coisas bem legais. Eu procurei sobre pré-vestibulares e aulas, assim, para poder estar estudando. E eu acabei encontrando um aplicativo chama Enem 2020, se não me engano. E o Study também, ele é bem interessante, assim, você consegue fazer provas de diversas universidades e diversas matérias, assim, então dá para você tirar uma base ali mais ou menos do que você precisa ainda estudar com mais reforço, assim, vamos se dizer, e é bem interessante, assim, quem quiser tá baixando também, acho que seria bem interessante, assim, para galera que tá com bastante dúvida, assim, sobre o que cai, dá para ter uma noção, assim. mas aí é por, tipo, eles têm as disciplinas, assim, separadas, tem os conteúdos, como é que é? Então, tem as disciplinas separadas, você pode escolher. Tem as disciplinas separadas e tem as provas também que caíram nos anos passados, né? Então, tem bastante questões, assim, tanto com disciplina separada quanto a prova inteira, assim, em si. É da hora pegar as provas antigas pra fazer, hein? Você já tem uma Bem, ideia do que eles vão cobrando, né? Então, sim, sim, tu consegue tirar uma ideia do que eles estão pedindo realmente e consegue, igual eu tava te falando, meio que analisar, assim, o que você tem mais dificuldade, assim, o que você tá com mais dúvida, assim, dentro da sua cabeça, assim, para poder puxar isso mais a fundo, assim, esse entendimento e até mesmo trazer perguntas para dentro das aulas aqui, né? Que é algo que também seja interessante, né? sim, totalmente. Não, muito, muito boa a tua recomendação aí, Caio. Isabela, acabou. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Professor, tem Pô, como no final das aulas trazer alguns exercícios sobre o assunto que a gente trabalhou para resolver junto? teria. Eu acabei não trazendo hoje por questão de tempo mesmo, mas dá pra trazer. Eu até quero trazer algumas para trabalhar com vocês. Andressa, não entendi muito bem a tonoscopia e osmose. Breno, boa noite. Oi, Daiane. Foi a Ana que pediu dos exemplos no final? Oi. Sim, aham. É, é que você. Agora o Breno é a última aula, né, Ah, Breno? Já falou com eles que vai ter que se despedir, é a terceira aula, né? É verdade. mas
Mas o Breno, sempre que puder, vai estar acompanhando, né, Breno, as nossas aulas também, assim como eu acompanho o Breno. Eu não sei se o João e a Patrícia, que são os outros dois monitores, estão presentes aqui também. Mas, enfim, eu vou levar isso para o nosso grupo, vou avisar o João, vou avisar a Patrícia também que vocês gostariam de ter esses exercícios, tá? Vou deixar já anotado como uma dica para as nossas próximas aulas. Só queria falar para eles daí. Até ser legal se vocês tiverem alguma sugestão aí para as próximas aulas, né? Porque o que a gente faz aqui é para vocês, na verdade. Até às vezes, se vocês encontrarem, não sei se vocês estão estudando, fazendo algum exercício, se vocês encontrar um exercício e não conseguem responder ele, querem muito entender, manda pra gente, entre em contato com o Léo, com algum professor, qualquer um. Vocês falam assim, o pessoal da química, será que poderia fazer esse exercício com a gente e tal? E manda pra gente que a gente vai tentar resolver isso com vocês, tá? Até mesmo se for do Breno, que já passou, né, Breno? A gente conversa com o Breno tenta explicar alguma coisa e a gente chega num resultado e passa para vocês. Muito massa, prof, essa ideia de responder, porque às vezes a gente tá em casa e não tem, tipo, para quem pedir a dúvida, sabe? E não consegue fazer o exercício. Eu acho que seria legal, tipo, mandar no grupo, assim. Fiquem à vontade para fazer isso. Eu mandei o link dos dois aplicativos no chat aí, quem quiser baixar, tá aí, é só tá disponível aí. A Andressa tá aí ainda?